Estamos aqui. Tranquilo. Eu vou fazendo algumas coisas paralelas aqui, mas pode ir tocando aí, beleza? Legal, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Eu estou à disposição. Qualquer coisa você me manda mensagem aqui. Mando sim, obrigado. Valeu. Valeu. Tá. Pessoal, a gente já vai iniciar, tá bom? Só para lembrar vocês aqui que essa monitoria vai ser gravada, tá? Depois o Regis vai colocar no YouTube. Então, se vocês quiserem em algum momento ligar a câmera aí, se não também, tá tranquilo. Só para não ficar só eu aqui. Não, obrigado. Pensando aqui. Eu tô com outra tela aqui, mas tá tudo bagunçado. Se eu consigo compartilhar já. Conteúdo. Não, é isso que eu quero. Ivan. Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos. Legal, já que eu inicio, então. Vai, gente, mandando mensagem. Já tá gravando, pode ficar tranquilo. Ok, pessoal, obrigado. Pessoal, tipo, até onde foi a matéria com vocês aí? O ritmo de aula que vocês tiveram? Alguém? Eu Só pra olhar aqui. terminei a terceira aula, só que eu fiquei em dúvida. Eu lembro da parte do empregado doméstico, eu lembro do empregado rural, mas eu acabei estudando o resto da matéria da terceira aula, mas eu não sei se ele chegou a finalizar a terceira aula. Certo. Deixa eu observar aqui. Mas eu acredito que terminou a terceira aula. Seria a primeira, a segunda e a Certo. terceira. Seria... Então, de acordo com o material que eu fiz aqui, a gente vai falar até o vínculo de emprego. Oi? Então, a gente vai falar até as características do vínculo. Aí, a partir daí, a partir dessa matéria, questão do trabalhador rural, vínculo rural e tal, aí a gente vai falar disso na próxima monitoria, beleza? Beleza. Mas aí a gente vai tirando algumas dúvidas aí também sobre o que ficou para trás. Porque eu acho que vocês tiveram, tipo, acho que foi uma aula a menos ou duas aulas a menos? Do Duas que aulas a deveria ser menos. duas, né? Legal. Então tá, acho que tem bastante gente. Pessoal, vou começar então. Compartilhar com vocês aqui de novo. Então é isso, gente. Tá todo mundo ouvindo e me vendo aí, né? Ou vendo o slide, né? Ok. Sim. Certo. Nossa. Legal. Vamos lá. Gente, primeiramente, uma boa tarde, né, para todos aí. A gente vai dar início à primeira monitoria de Direito Individual do Trabalho, né, matéria do professor Regis. E aí a gente vai falar sobre... A gente vai abordar aí os tópicos, o mundo do trabalho em si, né, todo ele, desde a concepção tipo, histórica mesmo, a evolução histórica. Vamos passar pela, tipo, as eras da constitucionalização, ou seja, a parte em que os direitos trabalhistas, eles, tipo, de fato entram no conteúdo da Constituição, e também vamos falar da questão do Brasil, né, que é um pouco já diferente do restante do mundo, certo? Nesse contexto.
E, tipo, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma interrupção, você pode ficar à vontade, tá? Eu não estou conseguindo ver aqui o chat, mas aí vocês falam alguma coisa que eu paro, beleza? Vamos lá. Tranquilo, Caio, é assim mesmo. Você não consegue, quando você compartilha a É, tela, né? você não consegue ver quem está conectado. Então, o pessoal vai ter Certo. que falar contigo. É, Só corroborando com vocês aí, eu estou olhando até aqui no Ava de vocês. Nós terminamos o conteúdo do que você vai falar. São 4 aulas que nós conseguimos dar de forma integral. certo. Próxima aula agora eu vou falar com eles de contrato de trabalho, tá? Então, Certinho. até Beleza. relação, que você vai falar de empregador e empregado, nós já debatemos isso em sala de aula, beleza? Ok, ok, professor. Obrigado. Boa aula para vocês aí, valeu. Obrigado. Boa tarde. Então, retomando aí, pessoal, a gente vai falar então da evolução histórica, né? A gente sabe aí que tipo, o mundo, ele é construído e ele se desenvolve a partir do trabalho humano, né? E é essa característica humana de poder, tipo, alterar e, tipo, intervir na natureza que traz para a gente essa condição humana e a condição social, né? Então, a gente usa do mundo como uma ferramenta para construir o próprio mundo, né? Tipo, a realidade. E quando a gente fala de trabalho em si, a gente pode observar ela tipo, dentro da ciência social perante já vários aspectos, né? Que é o que o professor Regis colocou lá no slide, eu meio que passei para cá, que é a concepção histórica, sociológica, antropológica, enfim. O que interessa para nós é relacionado tipo, ao direito, né? Porém, a gente precisa observar e entender como que se dá essa construção. Um exemplo, a gente pode observar aí numa concepção filosófica até mesmo, a questão de o trabalho ter a origem no castigo, né? Pode ser até mesmo um castigo aí divino ou qualquer outra concepção. Isso a gente está falando de filosofia ou teologia, enfim. Quando a gente fala da ciência política, a gente vai observar essa evolução histórica do homem como um ser social mesmo, né, que está inserido numa sociedade. Então, a gente vai falar de outras características que envolvem a ciência política, a sociologia no mesmo sentido, né, sempre observando o homem como um ser social e a questão antropológica a gente fala mais sobre aquela questão quando eles encontram os fósseis que têm questão de ossos já calcificados. Então, isso traz uma pista, né, que o homem é um ser social. Então, para ser uma explicação já bem rasa aqui, né, que ele se preocupa com o outro. Então, isso mostra que ele teve um de cuidado até esse osso seja calcificado. Então, isso mostra o quê? Que o homem, trabalhando na natureza, ele faz essa construção. E a partir disso, o de trabalho, ele sendo uma condição humana, o homem precisa fazer algum tipo de trabalho para construir isso. Só que ele é dividido, né? Que alguns teóricos chamam de a divisão social do de trabalho. E essa divisão social do trabalho, ela é dividida em modos de produção, né? Aí tem aí o conceito do Bezerra-Leite, né? Que ele vai fazer essa divisão, que também é corroborada em outras áreas da ciência, como a sociologia, a filosofia, enfim. Quando fala do modo de produção primitivo, a gente fala do comunismo primitivo, né? Que na verdade é aquele modo de trabalho onde não tem produção de excedente, é apenas para subsistência. Então, tipo, os grupos, eles usam ali da caça ou da coleta, da pesca, e para se manter, e não tem essa ideia de fazer, tipo, acúmulo, né? Para fazer algum tipo de troca, enfim. Por outro lado, o regime de tipo, escravismo, né? Ele é baseado exatamente no homem sendo uma propriedade privada. Então, já há esse contexto, essa ideia de propriedade privada, onde no primitivo não ocorria, certo? Então, o homem, de alguma maneira ali, através
de outros contextos, né, que não é o foco da nossa matéria aqui no momento, que a gente entende ele como um modo de produção onde o homem é considerado uma propriedade privada, ou seja, ele pertence a outro homem. Ou seja, existe o cidadão de primeira classe e de segunda classe, né, o não humano. Por outro lado, o Estado não, o modo de produção feudal é aquele baseado, né, no homem atrelado à terra. Então, é sempre o que a terra, na verdade, é de propriedade do monarca, né, do reinado, e a divisão é feita a partir dos senhores feudais que têm o domínio dessa terra, o controle dessa terra, o controle político e o controle da segurança também, e as pessoas que produzem a riqueza, né, que trabalham de fato ali, estão atrelados à terra. Então, é um regime ali que a gente observa ele antes do, da modernização e do mercantilismo até chegar no regime capitalista, que é o que nós vivemos agora, né? Então, o regime capitalista também não precisamos nem falar muito, e o regime comunista é uma coisa que nunca aconteceu, então também não diz muito respeito a gente, tá? Então, a partir dessa evolução histórica, na verdade, eu fiz essa introdução aí para a gente poder entender como que vai se, tipo, alterar o modo de produção, e a partir da Revolução Industrial e Francesa que a gente vai ver mesmo a mudança do que a gente conhece nos dias atuais, tá? Então, continuando aí, a gente sabe, né, que com o advento do Estado moderno, a forma de organização ela se transforma. É o que eu estava falando anteriormente, né? Onde dá esse processo aí do mercantilismo até já culminar no regime que a gente vive atualmente, certo? Então, a Revolução Industrial, na verdade, ali, ela é tipo a gênese do trabalho que a gente conhece hoje, porque o trabalho era organizado, era mais relacionado ao cultivo da terra ou animais. E a Revolução Industrial, ela traz esse novo tipo, meio de trabalho, né? Que é o trabalho em chão de fábrica, o trabalho com maquinário. Então, a partir daí, a gente começa a ver a formação mesmo de uma nova categoria, né? Os trabalhadores, o proletariado, enfim. E essa é uma questão tipo, econômica, né? A Revolução Industrial ela vai já tocar mesmo tipo, no ponto tipo, econômico, que é onde vai ter aquele regime de acúmulo também de capitais, de cercamento de terras, fábricas e tal, para poder então já dar conta da produção que estava mudando no mundo todo. No contexto político, é a Revolução Francesa, né, que a gente já conhece bastante nas aulas de introdução ao estudo do direito e fundamentos históricos. O professor Olivas, o João Gabriel falam bastante disso, né, que é aquela questão que surge, então, uma classe emergente, né, no caso a burguesia, e vai tomar o poder. Essa classe, no momento, era a classe revolucionária, né, a burguesia era revolucionária, tanto que foi de derrubou os monarcas, né, e hoje ela é uma classe reacionária. Por quê? Porque ela visa manter o que ela conquistou de lá atrás. Então, essa mudança, essa ruptura de política, né, na verdade, que deu origem, então, ao que a gente vive hoje nessa tipo, luta de classes, né, para ser bem preciso aqui. E o que mais interessa para nós, apesar desse contexto importante, é a mudança jurídica. O que é a mudança jurídica? É exatamente a construção dos direitos relacionados ao trabalho. Por quê? Se antes não havia um regime de trabalho mesmo, que era as pessoas ou eram consideradas uma propriedade privada ou eram atreladas a outras pessoas, né, os senhores ou a terra. Então não havia necessidade de ter um esquema de leis que já protegessem o trabalhador, né, porque essa concepção não era já dominante, certo? Então, a partir daí,
a partir, então, da Revolução Francesa e tudo mais, e outros contextos históricos, a gente vai chegar aí na mudança, né, que é o paradigma, que é, na verdade, a mudança de fato em relação ao direito do trabalho. A Constituição Mexicana, de 1917, ela vem de um contexto ali, desde 1910, né, da Revolução Mexicana que houve, né, até que o Emiliano Zapata chegou, tipo, ao poder e tudo mais, e ela foi a primeira, então, a contemplar os direitos sociais, né, que aí a gente achou que no contexto ali do Norberto de Bobbio, ele fala na terceira geração, né, de direitos, que é quando começa a se observar. Então, existem alguns dados aqui, né, que está colocado aqui no slide, a jornada de 8 horas, a noturna de 7, e é interessante observar essa questão da, do trabalho infantil e como é considerado o trabalho infantil. Você veja aí que tem, falando de menores, proibição de menores de 12 anos, ao mesmo tempo tem a autorização de até 6 horas entre 12, né, e 16 anos. Então, você vê que o conceito também de infância e de trabalho infantil, ele já era bastante, era muito ruim, né, sucateado, porque você vê que nesse contexto histórico aí ainda as crianças trabalhavam bastante, né, e também dizer a respeito a questão do descanso semanal, o salário mínimo, né, que é uma coisa que foi uma das maiores lutas, né? E também a igualdade salarial. Lembrando que nesse mesmo período aí houve diversas outras lutas ao redor do mundo para ter a concessão desses direitos aí, né? Lembrando que também que isso não foi uma benesse, foi através de luta, né, gente? Isso aí também é bastante importante. No mesmo sentido, a Constituição, tipo, alemã, né, aquela de, tipo Weimar, enfim, ela já traz um caráter mais de princípios, apesar de também já garantir alguns direitos fundamentais, ela era um pouco frágil no contexto de já garantia em juízo ou judicial, o que a gente chama aqui de já garantia fundamental. E um pouco à frente, né, alguns anos à frente, abriu caminho, né, para a ascensão do Terceiro Reich, lá, tipo, do Hitler, né, que ela havia exatamente essa fragilidade aí em fazer a garantia constitucional. Então, era como se fosse uma brecha, apesar de ter inovado já bastante na questão dos direitos sociais mesmo. Deixa eu só observar se é isso mesmo. É isso aí, gente. Onde eu falei ali dos direitos sociais, né, que é mais ou menos ali a terceira geração, que trata de direito difuso, direito coletivo, né, que também traz esse caráter constitucionalista. Não sei se vocês se recordam, provavelmente, acho que estão vendo agora, a questão do constitucionalismo em outras matérias do direito. Isso quer dizer o quê? A aplicação de princípios e regras constitucionais em qualquer outro diploma, estabelecendo uma hierarquia, né? Então, é mais ou menos como se fosse um sistema. Não tem como você observar a lei trabalhista sem observar a Constituição, né? Então, ali é uma série de guarda-chuva que vai se montando para proteger o trabalhador, né, que é o foco aqui da questão do constitucionalismo. Quando eu falei da geração de direitos, né, a primeira geração a gente sabe que é aquela questão dos direitos tipo já negativo, né, onde era a liberdade, que é aquele ideal da Revolução Francesa, enfim. A segunda geração é os direitos positivos, né, que é exatamente a garantia em lei, a garantia formal dos direitos, né, aonde até mesmo ali era mais ou menos a de derrocada do absolutismo, aonde o soberano ali, o monarca, ele se submetia a uma constituição, né? Mas era uma igualdade formal, apenas no papel. E quando a gente fala do Tratado de Versalhes aqui,
para questões de direito do trabalho, a gente sabe que o Tratado de Versalhes é o tratado que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, ali, além de ter marcado o fim da Primeira Guerra Mundial e outras questões, também inaugurou a Organização Internacional do Trabalho, né? Que trazia toda essa concepção voltada para o direito do trabalho. E aí vocês conseguem observar que tem esse contexto histórico em outras matérias e também nessa, ela sempre vai trazer na mesma fonte, que é sempre essa fonte da questão de ruptura, relacionado à Revolução Francesa, a questão da constitucionalização de diversos outros tipos de diplomas, né? Então, é por isso que a concepção histórica é bastante importante nesse sentido, tá, gente? E, e aí, como esse fenômeno estava acontecendo no mundo todo, a gente fala que no mundo tipo, ocidental, né? Quando a gente fala de mundo ocidental, a gente está falando da tipo, Europa, do leste europeu para cá, né? O Brasil não é considerado o Ocidente, é considerado o Sul, já global, né? Apesar de estar no Ocidente, mas houve então um movimento ali global de tipo explosão mesmo desses direitos sociais, muito puxados também pela questão do bem-estar social que estava acontecendo na Europa, precisamente, e também dos regimes socialistas que estavam ali sendo construídos ali principalmente na União Soviética, no Laos, no Vietnã, em Cuba, na Albânia, entre outros, na Coreia Popular e na nossa querida China. Certo, gente? Continuando aqui, então, após aí toda essa contextualização de histórica e como se dá o movimento, a gente vai então começar a falar precisamente do direito do trabalho, né? E o direito do trabalho, para nós aqui no Brasil, ele é considerado da seguinte forma, né? Ele é o ramo do direito que vai disciplinar as relações entre o empregador e o empregado, né? E ele vai também trazer todo esse conceito, essa concepção de princípios, de regras em prol da proteção do trabalhador. Então, apesar de o Estado estar regulando, é considerado o direito privado. E ele vai se subdividir, né? O direito individual ao trabalho, que é a matéria que a gente está estudando hoje, tem o direito, só para contextualizar, né? Quando a gente fala direito individual, é o contrato individual de trabalho. Ainda que você trabalhe com diversas centenas ou milhares de pessoas, tudo que for de respeito questões individuais do trabalho, questão única, a gente vai tratar como direito individual. O direito coletivo de trabalho é, é uma outra espécie de guarda-chuva, que é o quê? Quando a gente está falando de alguma coisa que está presente numa CCT, né, numa convenção de trabalho, ou até mesmo num dissídio aí, a gente está falando direito coletivo. Então, se tiver alguma coisa no contrato de trabalho que esteja em desacordo com alguma convenção de trabalho, aí a gente vai estar falando de direito coletivo, então a gente abre esse guarda-chuva aí das convenções para resolver. E o direito tutelar, a gente está falando ali de coisas mais específicas, né? Coisas relacionadas à segurança do trabalho, então a gente vai falar sobre, tipo, NRs, a gente vai falar sobre, tipo, as normas mesmo, e o que pode, o que não pode, questão de descanso, insalubridade, então é uma coisa mais específica, e também de trabalhadores que são algum tipo de minoria, né, tipo de mulher ou algum outro tipo de trabalho específico para alguma característica da pessoa, tá, gente? Então, continuando, certo. Então, entendendo aí que o direito do trabalho ele está inserido nesse ramo do direito privado, certo? Naquela concepção, para quem fez a monitoria de direito constitucional comigo, viu que tipo, eu gosto de colocar sempre essas questões como se fosse uma caixa cheia de gaveta ou de nicho, enfim, porque aí a gente vai montando uma estrutura até formar o que a gente quer. No caso, a gente quer aqui entender o que é
o direito do trabalho, tá? Então, a questão principiológica que vem lá da Constituição Alemã de 19, ela vai ser reformulada, né? Vai ser inspirada, na verdade, e ela vai trazer esses seguintes princípios aí. E parece que é já bastante, mas na verdade é só questão de palavra-chave e um está sempre relacionado ao outro. Então não é tão difícil assim de pegar. Primeiramente, o princípio da proteção. Proteção de quem? Do trabalhador, óbvio, né? Que é o que? É justamente as regras, as normas. Tá ali positivado, escrito, ou seja, tem todo um sistema que, no nosso caso, ele é um sistema consolidado, por isso, consolidação das leis do trabalho, e ele visa, primeiramente, a proteção. Por quê? Porque a valorização do trabalho é um princípio também constitucional, e vocês vão conseguir ver isso lá na questão de principiológica da Constituição, e ele foi trazido para cá, né, para ter tipo, esse link, né, tá? Então, sempre é, tudo que for relacionado à proteção do trabalhador, ela vai estar visando aí favorecer ele de alguma maneira. Então, a gente tem que sempre observar na palavra-chave do equilíbrio ou desequilíbrio. Se observado alguma questão que tá que não está em equilíbrio, a gente pode recorrer a diversos fatores, como, por exemplo, se acontece alguma coisa em alguma empresa, tipo, existe alguma regra, mesmo que seja uma regra interna da empresa que de alguma maneira está prejudicando o trabalhador, a gente vai em busca de alguma coisa que seja mais benéfica. E aí a gente sabe que também tem aplicação subsidiária no direito do trabalho, né, que aí a gente vai, se for omisso uma convenção de trabalho ou até mesmo a CLT, a gente vai para o Código de Processo Civil ou vai para o Código Civil ou até mesmo a gente usa a Constituição e dá para usar também como forma de analogia questões relacionadas ao serviço público, né? Tem essa questão também. Da questão da já norma mais favorável, já é um outro princípio, vai tratar sobre a colisão entre as normas. Então, o que eu estava falando anteriormente, se existem as normas ou existe tipo, mais de uma norma versando o mesmo assunto, a gente vai usar sempre a mais, tipo, benéfica, né? Como se fosse, na verdade, isso chama-se o indúbio pró, tipo, operário, né? Que é que não, se você procurar no Vadmecum, na CLT, enfim, você não vai achar essa palavra, né? O indúbio é uma construção da doutrina, assim como indúbio de pró-réu, pró-societário, enfim, né? Você não acha essas palavras na letra da lei, mas a gente sabe que ela tem um contexto, ela carrega uma carga, então você vai observar que o princípio da proteção e da norma mais favorável vão estar intimamente ligados. A questão da imperatividade das normas trabalhistas é isso, o não, ela não admite, né, a autonomia da vontade. Onde a gente ouve isso, autonomia da vontade? No direito civil, né, que é você foi lá e vale o que está escrito. Ah, eu quis fazer da seguinte forma e eu assinei, eu consenti e está valendo, né? Que até existe aquela frase que é observa-se o contrato, né? O vale o que está escrito. Enfim, o direito do trabalho não admite isso, tá? Então você não pode admitir, aliás, você não pode trabalhar e simplesmente em cima de um outro regime que não seja o regime imposto pelas leis trabalhistas, tá? A palavra-chave é não admite autonomia da vontade, é isso. E da indisponibilidade dos direitos trabalhistas também está relacionado com a imperatividade. Você não pode se falar assim, eu vou trabalhar e não preciso receber férias, não tem problema, eu fico sem receber férias. Isso não pode acontecer, você não pode indispor desse direito, certo? Que a gente sabe ali que tem direitos que você pode renunciar ou até mesmo falar, não requerer. Nesse caso, no direito do trabalho, não é autorizado, né? Senão não faria sentido ter toda essa consolidação sendo uma questão facultativa.
Beleza, gente? Continuando aqui, primazia da realidade e desrespeito à primazia da realidade. Também está em consonância com os outros dois últimos que eu acabei de falar. Por quê? Independente do que esteja escrito no contrato de trabalho, vale a realidade. Isso é muito comum, né? Na verdade, isso é mais observável no processo de trabalho, que a gente observa bastante isso. Eu estou falando a gente porque eu estou fazendo matéria, né? Eu não tenho experiência nenhuma nisso. Mas observando, aliás, observamos que a primazia da realidade é fundamental nesse sentido. Por quê? Porque ainda que você apresente ali, ou o empregador apresente um vínculo de trabalho, ou até mesmo o que eles chamam de ponto de britânico, né, que é aquele ponto que está sempre no mesmo horário, sabe, 8 horas da manhã a entrada, saída sempre às 5, né, na verdade isso aí não tem tanto peso, isso aí só tem peso para demonstrar o vínculo mesmo, e outra para demonstrar que alguma coisa não está certa, né. Então, quando acontece em juízo, o reclamante vai falar, independente do contrato, fazer horas extras e tudo mais, isso vai ser levado em conta muito mais do que está ali no contrato ou na carteira ou em qualquer outra coisa. Isso é sempre provado por meio de testemunha, né? A não ser que o funcionário tenha ali algum tipo de prova de documental, foto, prova direta ou indireta, enfim. É isso que se trata a primazia da realidade. Continuando, a gente vai falar sobre a continuidade da relação, que é o quê? Sempre a preservação do emprego. Essa é a premissa que também está ligado à valorização do trabalho, né? Então, é isso. A CLT ela vai trazer aí, certo? Os contratos de prazo indeterminado, né? Que é o que a gente chama de quando você foi, tipo, efetivado, né? Você passa aquela experiência de 45, depois mais 45, e aí então a gente é efetivado. Esse efetivado haja garantia que existe, principiológica, de você estar empregado sem ficar naquela de, não sei se amanhã eu vou ter emprego, porque o prazo é indeterminado. Então, é nesse sentido que serve o princípio. Então, a gente consegue observar, assim, já nesse pé, que os princípios eles trazem uma segurança jurídica, né, para o trabalhador nesse sentido aí, porque você traz o princípio da valorização do trabalho e traz junto também o princípio da continuidade da relação, e aí você amarra e deixa então o funcionário um pouco mais à vontade para estar ali exercendo a sua função, né? É claro que, na verdade, eu vou falar isso na hora que eu falar do último aqui, então eu vou continuar. Da condição mais benéfica, certo? É aquilo, você vai... O contrato, ele tem que estar sempre ali numa questão já vantajosa, que ele traz de volta ali a questão da norma mais favorável, né? Inclusive tem a súmula do 277, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que vai já garantir e pacificar isso. Mas na prática, o que quer dizer isso? Quer dizer que as condições de trabalho têm que ser tipo, mínimas, né? Que, na verdade, a condição mais benéfica, ela tá longe de apresentar um caráter já benéfico mesmo, é mais para ela estar alinhado ao que é mínimo, né? Porque o empregador nem sempre ele quer dar essa condição mais benéfica, porém, é a régua que a gente tem, a régua que a gente tem é o mínimo. Então, a condição mais benéfica, ela parte daí, tá? A questão do princípio da inalterabilidade contratual, ela diz respeito à vedação unilateral por parte do empregador, né? Ela está mais nesse sentido aí, por isso que a gente está tratando da proteção do trabalhador, que é o quê? O, o empregador não pode, a sua vontade ali do dia, fazer algum tipo de alteração no contrato, né, que seja prejudicial no caso, né, se for mais benéfica, até então tudo bem, né, porque a gente vai trazer a condição mais benéfica ali e tal.
Mas é isso, é a questão de simplesmente estar já vedado o patrão mudar o seu horário ou até mesmo alterar o seu salário ou a sua jornada de trabalho, tá? E, finalmente, a intangibilidade salarial. Como o salário tem a natureza alimentar, né, a gente trabalha para poder viver, é vedado descontos no salário, certo? E isso está previsto em lei, né? Inclusive questões relacionadas a INSS, imposto de renda, contribuição sindical ou até mesmo execuções. Mas aí eu tenho que fazer um parêntese agora, que eu ia fazer lá atrás, e aí eu preciso que vocês me respondam. Se esses princípios, na visão de vocês, eles são absolutos ou não, ou seja, eles são absolutos ou relativos. Alguém aí pode dar uma resposta? Não ouvi, Cara, tenho pra mim que é relativo. certo? Pra mim também, cara. Letícia. É isso aí, gente. Os princípios são relativos porque eu vou começar pelo último aqui, a intangibilidade salarial. Então tá falando ali que o salário não pode ser mexido, né? Você tem que receber ele de maneira, tipo, integral, não tem essa. Porém, aí a gente sabe que já dá para se fazer execução e penhora de salário, né? Em questão de pensão alimentícia ou até mesmo de dívida, né? Você pode ter isso aí retirado da sua fonte, né? E aí vai ser depositado numa conta judicial, enfim, ou seja, você nem vai ver a cor desse dinheiro aí. E por que que ele é relativizado? Porque a gente tem a questão do empréstimo consignado, né? O empréstimo consignado é a mesma coisa. A pessoa trabalhou ali e tal, e recebe a sua aposentadoria, enfim, e aí faz o empréstimo direto já na folha. Ou seja, automaticamente tá já violando esse princípio, né, da tipo, intangibilidade. Mas não é questão de estar já violando, é questão de ser relativo. E isso também já vale para os outros princípios, mas a gente consegue observar de bastante mais claro assim na intangibilidade salarial, tá? Então, é sempre bom lembrar que os princípios eles são relativos, né? E eles têm também uma ordem ali hierárquica, entre aspas, e a gente faz uso deles geralmente no caso concreto, né? Que a gente vai fazer a menção deles a partir do caso concreto. Então, vou colocar uma situação hipotética. Tipo assim, você vai tratar de um caso concreto, pode ser um caso aí, às vezes um vizinho fala, alguém fala para você, então a gente já entende que no direito do trabalho ele é diferente das outras matérias. Quando a gente vai fazer uma petição, a gente vai tratar o fato, o fundamento e o de pedido, que é diferente quando a gente faz uma petição de civil, de penal, você coloca lá dos fatos, do direito e dos pedidos, né? É separado. No direito do trabalho é junto. Então você vai falar assim, você vai dar o fato, acontece que a pessoa trabalhou e não recebeu a hora extra. Aí, baseado nos princípios tal, 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 aí você vai construindo, aí você constrói, você, você já vai dar o fato, o que de fato aconteceu, você vai fundamentar a partir do de princípio, então o princípio, ele vem no sentido tal, aí depois você pega a lei e fala, inclusive o dispositivo da CLT veda tal conduta, no caso ali, e aí depois você faz o pedido. Nesse sentido, estou pedindo, né? O de pagamento de horas extras, blá 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 e tal. Então, é basicamente o princípio, quando você vai usar ali na área prática, aqui na prática, tipo acadêmica ou na prática de fato mesmo, é assim que a gente faz a construção, beleza? Então, é isso. Os princípios não estão aí de forma absoluta, certo? Aí agora a gente vai, depois que a gente falou, fez a construção histórica, e mostrou como que se estrutura o direito do trabalho, a gente vai ver aí como que é o Brasil em relação às normas trabalhistas. Então a gente sabe que o marco ali mesmo é a CLT, né? Que foi não há muito tempo. Da CLT para trás, a gente não fala em forma tipo assalariada. Na verdade, quando a gente está falando do regime escravocrata,
sim, existiam escravos, mas também existiam trabalhadores, porque não existe um modo de produção puro. O que eu quero dizer? Que não era só escravismo, assim como hoje é capitalismo, não é só capitalismo. Tem resquícios aí do escravismo, tem resquícios do feudalismo e tem influência de regime socialista também. Então, certo, a gente tem que ver que nunca é um modo de produção tipo, único. Então, ainda que havia a escravidão, tinha pessoas que trabalhavam, que eram o quê? Os comerciantes, as pessoas que iam de cidade já trazendo de mercadorias. Isso aí a gente está falando mais de 1750 para frente, viu, gente? Não ali da questão da época do descobrimento, entre aspas. Então, e essas formas de trabalho, na verdade, não tinham, né, segurança jurídica nenhuma, não tinha apontamento nenhum, né, porque a gente vivia ali sob, antes do Brasil República, né, sobre o Brasil colônia, e as leis que tinham ali eram as leis que não versavam sobre a população. Então, quando a gente está falando ali até a abolição da escravatura, a gente vai falar ali da campanha política da Aliança Liberal. O que que é isso? Então, ali, você lembra que eu estava falando do contexto histórico e tal? Aí a gente está falando de Revolução Francesa, Revolução Industrial, e com elas tem o pensamento que vem junto, né? Que aí é o iluminismo e tal, ou então o positivismo. O positivismo que é do tipo Augusto Conte, né, que aí ele vai trazer ali aquelas teorias da tipo ordem e progresso, né, que inclusive tá na nossa bandeira, que na verdade é amor, ordem e progresso. Acho que é amor por princípio, ordem, não sei o quê, e o progresso por finalidade. Então, você vê que o Brasil, quando entrou no Brasil República, ele teve muita influência do positivismo, tanto que estampou na nossa bandeira. Então, era isso, era essa ideologia, tipo, já liberal mesmo, que estava, tipo, avançando e, consequentemente, foi tomando conta da sociedade brasileira, né? Que era aquela sociedade que a gente sabe que é ligado à terra, ligado à exportação, como ainda é hoje, tipo, era uma nação, tipo, que exportava muito, igual é hoje, tipo, agroexportadora, né? É isso, sempre foi. Até ali aquela incipiente revolução dos anos 30, que foi a revolução, que foi tipo, a industrialização do Brasil, né? Que foi bastante, tipo, breve, né? Que foi a criação um pouco antes do Banco Central, da Vale, da Petrobras, um pouco mais para, acho que foi nessa mesma época, enfim, que era o que o Brasil estava com aquela ideia de se expandir, tipo industrializar, então foi fazendo essa estrutura aí, certo? E com essa estrutura precisava então de leis que protegessem o trabalhador, né? E aí foi dessa forma, né, em 43, que então foi outorgada, promulgada aliás, foi editado o decreto-lei que é a CLT, né? O decreto-lei hoje em dia ele é abolido, tá? Não existe mais esse decreto-lei, é só decreto. Mas enfim, foi o quê? Foi através de muita luta, na verdade, né? Que então Getúlio Vargas foi lá e deu essa canetada aí muito boa que fez esse sistema ser consolidado, né? Então, na verdade, a CLT, ela chega ali num momento bastante, é, como que eu posso dizer assim, é um bastante complicado já do Brasil. Então, foi um modo ali de deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, em relação também porque estava vindo essa onda positivista e essa onda de direitos sociais, então o Brasil, na verdade, foi até que foi bastante diferenciado nessa edição aí, tá? E aí eu trouxe direitos individuais e coletivos e difusos dos trabalhadores, né? E difuso é aquele que não dá para a gente já precisar quem está no espectro ou não, né? A gente sabe que abrange tudo que é o que? O direito tipo, ambiental. O direito ambiental é um direito difuso, né? Pertence a todos, mas quem que pode fazer a tutela dele, né? Eu posso, vocês podem, todo mundo pode.
afeta todo mundo. Essa é a definição de direito difuso. Opa, foi muito rápido até da reforma trabalhista. Então, gente, antes de chegar propriamente na reforma trabalhista, a gente já está caminhando para o final, mas então o Brasil ali, quando teve a edição da CLT, ela veio naquele sentido de trazer uma norma reguladora para todos os trabalhadores. Inclusive, você vai ver ali que tem várias categorias que estão contempladas. É lógico que a gente não trabalha só com a CLT, a gente tem também as normas esparsas aí, né, que fazem a proteção, questão de INSS, entre outras coisas, e temos também as convenções trabalhistas, né? Então, essa construção de direito do trabalho, o Brasil foi bastante avançado, porque ele trouxe coisas que outros países não traziam. Inclusive, antes, eu tirei aqui, inclusive, existia antes aquele regime de trabalho que era o seguinte: quando você trabalhava 10 anos numa empresa, você ganhava uma estabilidade, né? Aí a gente volta lá na questão dos princípios, que é da continuidade da relação e também da proteção do trabalhador. É interessante ver que acontecia isso. Então, ou seja, se o trabalhador atingisse os 10 anos, ele tinha estabilidade, não podia ser mandado embora. Isso era já muito bom, ou seja, já trazia uma força para o trabalhador, né? Não o trabalhador único indivíduo, mas uma classe de trabalhadores. E aí isso foi formulado, que aí foi instituído o FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia aí, por tempo de serviço. E olha só para vocês verem como que é a questão relacionada ao trabalho. O trabalho, ele não é uma concessão de bom grado do empregador, né? Tanto que eles conseguiram já derrubar essa questão para instaurar o FGTS, que na verdade a gente observando hoje, ele é muito bom. Mas quando a gente tem esse distanciamento histórico e a gente consegue perceber que na verdade isso é uma manobra para fazer o trabalhador perder um pouco da força. Então, o que aconteceu? Isso foi tipo, abolido, os trabalhadores que já tinham os 10 anos iam continuar, legal, porém, isso trazia liberdade para o empregador poder fazer a dispensa a hora que quisesse. Por quê? Porque ele estaria fazendo esse depósito, né, que você só iria receber quando você saísse, ou seja, isso corresponde àquilo a uma certa estabilidade. Então você vê que eles pegaram o conceito de estabilidade e modificaram para ficar tipo dessa forma. Eu não estou falando que o FGTS é ruim nem nada, eu estou só fazendo uma análise jurídica assim do contexto histórico e por que que é bom a gente ter o entendimento de como são feitas tipo as leis, tá? Então é só essa tipo anedota aí só para dar um exemplo de como funciona na prática. E por que que eu fiz essa introdução? Para a gente falar da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista, né, ela aconteceu ali quando o Michel Temer assumiu a presidência e ela foi meio que feita ali já rapidamente e inicialmente ela era só para fazer alguma reforma pontual, né? Porém aí ela acabou fazendo uma desconstrução da CLT. E eu não estou usando o termo aqui de uma forma já pejorativa. Eu estou usando mesmo a concepção da palavra. E quando a gente usa essa palavra consolidação, é uma coisa consolidada, construída. E se há uma reforma, mais uma reforma que está, de alguma maneira, infringindo aqueles princípios relativos ali que a gente falou antes, então a gente fala em desconstrução, né? Então a reforma vem aí, tipo, precarizando é, as formas de trabalho. E isso eu vou falar disso um pouco mais. Se o professor não falou de terceirização com vocês ainda, eu vou falar na próxima segunda-feira na aula sobre uberização. E aí eu vou entrar um pouco mais na questão da reforma trabalhista e vou falar também da terceirização e da uberização. Então, vocês me desculpem aí que eu não fiz muita coisa relacionada à reforma trabalhista, porque
No meu cronograma, a aula seria antes da monitoria. E aí, como acabou mudando, eu não tive tempo de fazer as alterações, que senão eu ia ter que mudar esse e a outra apresentação. Então aí eu fico comprometido com vocês a falar um pouco mais da reforma na próxima segunda-feira aí. Beleza, gente? Então, já que a gente falou aí de como foi a construção histórica e o que que é a relação de emprego no Brasil também, a gente vem aí para o que de fato se caracteriza uma relação, um vínculo de emprego, uma relação empregatícia. São esses 5 requisitos aí, e eles estão também, sempre vai ser puxado pelo outro, certo? Primeiramente, a gente vai falar sobre o trabalho realizado por pessoa física, né? Logo ali que você abre a CLT, ela vai estar falando quem é o empregador e quem é o empregado. Então, a primeira característica, o trabalho tem que ser feito pela ação do homem, né? Como a gente já conhece. Então, a pessoa física é tipo a essência. Para se configurar, precisa ter esse primeiro requisito. A pessoalidade diz respeito à execução pessoal, certo? Ela não vai comportar substituição. Então, se você foi ali admitido para trabalhar, se você não quer ir, você não pode falar, putz, eu vou mandar alguém no meu lugar, né? Simplesmente isso é já vedado, né? Tanto da parte do empregador quanto da parte do empregado. A questão da continuidade do trabalho é exatamente isso. Você vai estar prestando serviço, não um serviço de forma aleatória, mas um serviço contínuo. Porém, isso também foi relativizado na reforma trabalhista, né, que agora a gente tem o trabalho intermitente. Então, há algumas regrinhas para se observar essa continuidade do trabalho, tá? Mas isso também vai estar sempre bastante relacionado ao caso concreto, porque você pode apresentar uma continuidade uma vez por semana, certo? Se você fizer a observação de um mês, 2 meses, você vai observar uma continuidade. Por outro lado, se você pegar apenas tipo, um mês, você já não consegue observar, porque aí você vai estar tendo bastante intervalo. Então, isso aí é uma questão aplicável, mas aplicável com observância no caso concreto. Isso é muito importante. A questão da onerosidade, ela, né, não precisa nem falar muito, porque ela diz respeito à contrapartida, ou seja, aquilo que você vai receber, né? Se você está vendendo a sua força de trabalho, você está vendendo ela por algum montante. Então, é isso. Se não tiver onerosidade, né, não é que não é configurado trabalho, mas aí a gente vai observar de outras maneiras, que a gente vai falar de estágio, de outras questões, né? Mas quando a gente fala de relação de emprego, a gente tem que observar isso. E por último, porém não menos importante, a subordinação. A sujeição a ordens, diretrizes da empresa e políticas também da empresa, certo? Se você trabalha, você tem esse vínculo, essa subordinação, essa ordem hierárquica, tá? Então, por que que eles são divididos assim? Porque é o seguinte, quando você vai observar no caso concreto, são diversos fatores, né, que são esses fatores na verdade, e eles se apresentam de forma tipo, diferenciada. Como que você configura a subordinação? A pessoa vindo e você te dando alguma ordem, já verbal, ou pode ser escrita, ou por e-mail, ou por indicação, certo? Então, para poder pegar essa questão da subordinação e abrir o espectro dela, inclusive os outros também, né? Como eu falei da continuidade, é isso, você está abrindo o espectro do que é ser um trabalho contínuo, do que não é ser um trabalho contínuo. Só que também na relação de emprego, de alguma maneira a gente pode ver isso de outras formas. Vou dar um exemplo. Pessoas que prestam serviços para entes públicos e entram como na forma de pregão. A pessoa vai lá, faz um pregão, certo? Que é aquele pregão de valores, e ela é o menor, é um tipo de licitação, né? E aí ela começa a prestar serviço numa área da prefeitura. Só que ela tem que fazer o que? Ela tem que criar um CNPJ para prestar
esse serviço. E aí você vai observar que é uma pessoa física, essa pessoa, ela tem que ir, ela não pode passar o serviço dela para outro, substituir, ela vai ter a continuidade, ela vai ter onerosidade, vai ter uma certa subordinação, porém não é uma relação de emprego, certo? Porque aí a gente está falando de uma outra modalidade, a gente vai tratar da questão da administração pública, e aí a gente vai tratar também dessa categoria que é tipo o microempreendedor individual, né? Que é essa pessoa que vai criar essa empresa e vai entrar e vai prestar serviço num órgão público. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso também, porque a relação de emprego, ela diz respeito ao empregador, mas também o que ele está fazendo e de que forma ele está fazendo, para quem ele está prestando esse serviço. Isso fica um pouco de mais claro quando a gente começa a ver o direito do consumidor, principalmente o direito administrativo, que aí você vai observar a administração, como que ela é feita, a administração, tipo, direta, indireta, o que o Estado ele abre para outras pessoas controlarem ou simplesmente fazer a, tipo, a execução, né? Então, esse exemplo que eu dei aqui é exatamente isso, né? É uma relação que ela vai ter as características de relação de emprego, mas ela vai estar mascarada por uma outra questão, que é a questão da liberdade econômica, da livre concorrência e de você poder abrir a sua empresa e prestar serviços para o Estado, porque também tem um outro princípio que é a valorização das pequenas empresas na questão de prestar serviço para o Estado, né? Então, e aí a gente vê que tem esse conflito, mas que ele é resolvido pela reforma trabalhista e também pelos incentivos aí para as pessoas não buscarem a informalidade e fazer a criação do MEI, né? E aqui, gente, então ali foi o final da relação de emprego. Por quê? Porque eu deveria falar aí um pouco mais sobre a questão do trabalho rural e outros tipos de trabalho, a questão de estágio, mas essa vai ficar para a próxima aí, como eu tinha falado no início, tá, gente? E aí eu trouxe aqui, ó, essa questão que ela é uma questão aí do vestibular da PUC de Campinas, e aí você fala, nossa, mas não tem muito a ver com o direito do trabalho. Sim e não, mas na verdade a questão não é trazer uma questão para vocês realmente trabalharem no direito do trabalho. Por que que eu optei fazer assim? Ao invés de trazer questões do trabalho mesmo, pelo menos nessa oportunidade. Porque o RES, ele tem uma metodologia de prova que é um pouco diferente dos outros professores, onde ele vai abrir para vocês aí a opção de fazer a prova de forma individual e sem consulta. A prova dele são 7 questões, 5 questões são de múltipla escolha e 2 são questões abertas. Porém, a execução dela é diferente. Para quem vai fazer ela individual, acho que ele já falou, né? Mas eu vou repetir aqui, se ele não falou, ou se ele falou mesmo. Para quem vai fazer individual e sem consulta, as questões já fechadas, você vai simplesmente já marcar o X lá, as abertas você vai responder, e é isso. Para quem vai fazer com consulta, nas questões fechadas que tem as 5 alternativas, de A a E, você vai ter que ler o enunciado e fundamentar e justificar todas as 5. Há uma que vai estar certa e as 4 que estão erradas. Então, eu pensei em trazer esse tipo de exercício para vocês poderem interpretar a estrutura da questão para poder responder de uma forma mais já segura. Porque para vocês pelo menos conseguirem tipo, acertar e conseguir fazer uma já fundamentação já baseada em raciocínio que está relacionado à matéria. E aí eu vou já trazer para vocês alguns outros exercícios que são tipo do Regis mesmo, que ele já passou quando eu fiz a matéria dele, que eu acho que ajuda bastante na hora de fazer a prova. E, inclusive, se ele está passando pós-aula para vocês, ou até mesmo as questões que ele passa nos slides,
Observem ela porque ele usa em prova, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, editar. Não tem como editar. Mas, tipo, acompanha aqui comigo a leitura. Eu vou fazer alguns comentários para vocês entenderem a forma de resolução. Ó, então vamos lá. No fim do século XIX, a influência francesa sobre os intelectuais e em todos os domínios da vida cotidiana das elites é maior do que nunca. O positivismo de Auguste Comte, ou Auguste Comte, é a ideologia inspiradora da nossa república, instalada ao som da Marseillaise. A Marseillaise é o hino lá que foi tocado na Revolução Francesa, tipo a música. Então ele está fazendo uma menção. Entretanto, na medida em que essa mesma elite persiste em seu desígnio de consolidar a nação brasileira e de dar a esta uma cultura própria, manifesta-se cada vez mais a recusa da imitação pura e simples da França. Tá? Então, isso aí é um trechinho aí desse livro. E agora vamos para o enunciado. O projeto republicano, baseado nas ideias dos filósofos a que o texto se refere, teve ampla aceitação dentro do exército brasileiro. Na esfera política, o ideário positivista sustentava, letra A, a ideia de um governo forte, excessivamente centralizado, uma verdadeira ditadura republicana. Letra B, o princípio de que o poder público deve se transformar em um mero acessório ao poder privado. Letra C, a defesa de um sistema da livre competição e liberdades individuais e a separação dos três poderes. Letra D, a defesa do princípio da liberdade pública de decidir coletivamente os destinos políticos da nação. E letra E, a ideia de um regime fundado na vontade geral e com a participação popular na administração pública. Beleza. Então, gente, uma forma bastante interessante de resolver esse exercício é assim: primeiro a gente vai detectar as palavras-chave, né? Tipo do texto. Então, primeiramente, a gente começa pelo contexto histórico. Do que está falando? Da onde está falando? Então, a gente já vai trazer ali que ele está falando do final do século XIX. Então, no final do século XIX, a gente sabe ali que é a questão do positivismo, a questão da formação dos grandes estados e a consolidação da burguesia no poder. Então, você veja que a gente está falando ali daquela época que eu falei um pouco ali atrás, certo? E, no mesmo sentido, né, então, está falando dessa época do final do século XIX, está falando da ideologia positivista. E aí ele vai falar aqui uma outra coisa, ó. A nossa república instalada ao som da Marseillaise. Então está fazendo uma dimensão, né? Porque ele está falando da questão do Brasil usando como exemplo a França. Então está falando ali que essa questão do positivismo, ela veio junto com a questão da liberdade, tipo as liberdades, né? Liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. Então a gente está falando ali de outra parada, gente. Está falando do iluminismo, né? Então você vê que ele está falando de duas coisas diferentes, mas na mesma questão. E aí, pulei uma parte aqui. Ele está falando aqui, ó, da vida cotidiana das elites. Quem que era a elite que estava em ascensão? É a burguesia, né? Que eu falei ali do surgimento do Estado de moderno, as grandes nações. Então a gente já entendeu que ele está falando ali daquela parte da ruptura e para o desenvolvimento do positivismo. E aqui ele vai falar mais alguma coisa. Lá, manifesta-se cada vez mais a recusa da imitação pura e simples da França. Ou seja, ele está falando ali que aquele processo republicano que aconteceu no Brasil é diferente do processo republicano que aconteceu na França, né? Porque ainda que tenha uma inspiração de francesa, o nosso molde era mais aos moldes dos Estados Unidos. Eu até não falei da Constituição dos Estados Unidos, né? Que ela traz ali mais uma questão do modelo republicano que é mais voltado para a questão dos senhores ali já de terras, né? Aqui a gente tinha as capitanias hereditárias que foram se modificando, mas ficando nas mesmas pessoas,
nos Estados Unidos tinham 13 colônias, né? Que tinha a colônia da Virgínia, Ohio, que eram as mais desenvolvidas. Então, na verdade, isso era o controle dos senhores, né? Naquela ideia meio que do escravismo e feudalismo, né? Antes, então, não, ali não havia feudalismo, né? Mais o escravismo, mas o que eu quis dizer com feudalismo ali era aquele regime que, quando foi caindo o tipo, escravismo e vindo as leis de segregação racial, ficou muito voltado naquela política dos senhores, que a gente viu muito na República já velha aqui, né? Política do café com leite, o voto de cabresto, né? Então, a gente vai trazendo esse contexto. Voltando aqui para a ideia da questão, certo. Então, a gente falou do enunciado, vamos começar aqui. Então, como a gente está falando ali de uma elite, uma questão que não tem muita participação popular, a gente pode eliminar aqui tudo que está falando de participação popular. Então, ó, a letra E, por exemplo, a ideia de um regime fundado na vontade geral e com a participação popular na administração pública. Vocês lembram que a gente está falando aqui, ó, que o Brasil está tentando construir um regime, certo? Uma república, mas não aos moldes da França. Esse molde é um molde de um regime fundado à vontade geral e com participação popular? Não, porque a gente está falando aqui das mesmas elites, que ele está citando as elites da França. Então, a administração pública, participação popular na administração pública, de jeito nenhum. Então, isso aqui a gente pode já sacar. No mesmo sentido aqui, ó, a defesa do princípio da liberdade pública de decidir coletivamente os destinos políticos da nação. Era povo que tomava as rédeas de quais seriam os destinos políticos do Brasil nessa época? Não, porque a gente está vindo ali de uma pré-abolição, né? Pré-abolição ficou horrível, uma pós-abolição, né? Acabou de ser abolida a escravatura. Então a gente não está falando de decidir coletivamente, está falando da elite, elite cafeicultora, elite agrária. Então a letra D podemos sacar também. Na letra C, a gente vai estar falando aqui de um sistema de livre competição, liberdades individuais e separação dos três poderes. Tá? Quando a gente fala de separação dos três poderes aqui, a gente sabe do que a gente está falando, né? Mas, na verdade, separação dos três poderes não é Augusto Comte, não é positivismo, é iluminismo, certo? Que a gente está falando de Montesquieu, lá do direito constitucional, certo? Divisão dos três poderes, tudo mais. Lembre-se que ali, ainda que já havia essa concepção, né? Que antes eram quatro poderes, não é muito aqui esse sistema de livre competição e liberdades individuais. Então, isso aqui não tem muito, e a separação dos três poderes ali, a gente não está falando do iluminismo, a gente está falando de positivismo. A letra B é o seguinte: o princípio que o poder público deve se transformar em um mero acessório ao poder privado também é falso, porque não é nesse sentido aí. A coisa pública, a gente tem que lembrar que, né, nessa época também foi feita a criação da coisa pública. Lembra quando eu falei da criação das empresas, da Vale do Rio Doce, da Petrobras? É isso, a coisa pública é uma coisa, era aquilo criado que era pertencente ao ente público para ele se sobrepor ao poder privado e não um mero acessório. A gente sabe que tem aquele princípio da primazia também do poder público em detrimento do poder privado, né? Que é o quê? O poder público ele vai sempre se sobrepor. Então, ele não pode indispor disso também, tá? O, o governo, né? O governo o regime ele não pode se renunciar a um direito seu em prol do privado, é exatamente ao contrário. Então, não é um mero acessório, certo? O poder público se sobrepõe ao poder privado em todas as formas. E é aquela ideia do Estado forte. E aí, então, a gente vem para a letra A, que só pode ser ela. E aí a B já meio que respondeu a ela, a ideia de um governo forte, excessivamente centralizado, uma ditadura republicana, entre aspas, que é o quê? É exatamente quando houve essa ruptura no Brasil, né? Do regime republicano, do regime imperial, do regime republicano, houve essa necessidade de centralizar o poder, certo?
E por isso que colocou entre aspas a ditadura republicana, porque era essa forma centralizada que ditava todas as outras formas. Então é sobre uma ruptura. Então, gente, o que eu queria passar para vocês nessa questão era só mesmo para trazer uma maior clareza, assim, né? Se é que eu conseguir fazer isso, para vocês observarem as questões do Regis. Então, observem as questões que tem no slide, questão de pós-aula, questão de situação, problema que ele já traz, porque ele também traz bastante assim, ó. Numa questão, ele vai trazer uma situação, um caso assim, um caso concreto ou alguma tipo anedota, e aí ele vai falar umas de 20 linhas disso. E aí depois vai ter um enunciado bem pequeno que está fugindo um pouco do que está escrito lá. Então vocês têm que se atentar nisso e tentar retirar do enunciado e das informações que estão antes do enunciado coisas que vão trazer a resposta, certo? Eu sei que isso é meio óbvio, né? Que geralmente quando a gente vai responder questão assim, a gente fala assim, eu vou por eliminação. Mas essa questão da eliminação não é um método tão eficaz, porque você vai eliminar coisas que estão ali absurdas, certo? Coisa que tá fugindo muito do tema, mas tem coisas que são que pode confundir. E é aí que a gente erra as questões que são fechadas, beleza, gente? Então, acho que acabou. Então, deixa eu voltar aqui. Só falta estar desligado, eu tô falando com as paredes. Não. Gente, então, do material que eu preparei para vocês no hoje, cheguei aqui ao fim. Porém, estou à disposição de vocês aí para a gente falar sobre qualquer outro tema que não tenha ficado muito claro ou ainda há alguma dúvida. Lembrando que a gente vai ter mais uma monitoria aí, que ela ficou marcada para o dia 4 às 6 horas, mas eu não sei se vocês vão conseguir já participar. Pelo menos bastante gente vai conseguir. Se acontecer, a gente poderia marcar um outro sábado, ou pelo menos no de domingo, enfim, para a gente poder já debater melhor essas questões, né, que eu sei que vai ter gente que não vai conseguir já participar. Então a gente poderia aí é, fazer, já marcar isso. Beleza, gente? Deixa eu parar aqui. Aí fica a critério de vocês aí, certo? Além da aula que vai ter ali, de um pedaço da aula que vai ter, na próxima segunda-feira vai ter a do dia 4, mas a gente pode modificar também. Aí é com vocês mesmo. Tudo bem? Ninguém vai responder. Tá tudo certo. Bem, É porque todo mundo bloqueou os microfones, tá todo mundo mudo, Então, mas foi ótimo. mas é E a isso, gente vai gente. combinando a outra aula. Sim, mas aí, em cima desse conteúdo que eu passei para vocês aí, tá? Eu me já baseei em cima das aulas que o Regis passou para minha turma. Apesar de eu também ter o material que ele passou para vocês, ele é já basicamente o mesmo, ele tem algumas tipo alterações, é óbvio, né? Porque isso aconteceu em 2022, então alguma coisa mudou, mas é o seguinte, já vai ter já muito mais conteúdo, mas eu queria saber de vocês se ficou se deu para passar mesmo a informação aí, principalmente sobre a questão da construção do direito e da questão da relação de trabalho, porque ela vai ser bastante importante na sim, prova. tudo muito bem esclarecido. Da hora. Ô, Aí Caio, colocar ficou muito bom. É isso, gente. Não, eu fico feliz aí. Bastante gente apareceu aí, colou. Mas é isso. Eu acho que se ninguém tiver nenhuma colocação para fazer aí, alguma dúvida, quiser falar, ainda tem algum tempinho ainda, com vocês mesmo. Ô, Caio, eu tô só com uma dúvida aqui. Então, a segunda parte da monitoria, até então, é no dia 4, é isso? Isso. No dia 4 que vai ser quinta-feira, às 6 horas. Isso. Então, beleza. Para mim tá ok. Bom, porque é o seguinte, a prova já é no dia 8, né?
E aí, mas como ainda falta alguma coisa da matéria, eu acho que seria interessante, além dessa uma de quinta-feira aí, abrir mais uma no final de semana, pelo menos uma horinha e meia aí, apesar de eu vou estar estudando para as minhas provas, mas consigo já fazer sim, cara. Dá para já Ah, tirar uma beleza. horinha aí para dar uma atenção para vocês, porque é importante. Para mim, tudo certo. Pode abrir Tudo sábado aí certo? que eu vou participar. Beleza, então a gente vai combinando agora no meio da semana, mas de qualquer forma, de quinta-feira também tá certa, porque na verdade o Regis que me falou que eu deveria fazer pelo menos uma a cada 15 dias, porque a do dia 4 na verdade, ela não estava nem programada. Mas aí eu resolvi fazer uma no dia 4 e vou fazer uma no próximo sábado também, que aí fica tudo certo, ninguém fica desamparado. Beleza, Ótimo, gente? beleza. Fechou então. Ótimo. Mais alguém? Tem mais alguma colocação aí? Não? Não. Tudo certo? Então eu vou encerrar então. Vou dar por encerrado aqui a nossa primeira monitoria. Obrigado pelos comentários aí. Estou me sentindo um youtuber. Muito obrigado. Tá E mandando bem, Caio. valeu, gente. Obrigado aí Valeu. Isso aí pela. vai ficar já gravado aí. Qualquer coisa vocês voltam lá no YouTube. Muito Tá obrigado aí pela certo. presença de todos. Tamo junto e valeu, meus amigos do saber. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Caio. Tchau. Muito Falou. obrigado. Valeu, tamo Tchau. junto.